Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Um ótimo sábado para você que nos acompanha nos nossos devocionais diários. Que seja um sábado de bênção, de alegria, de satisfação na presença do nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor inunde a sua vida, inunde o seu lar e que você possa estar satisfeito no Senhor. Nós falamos ontem no versículo 19, parte A, porque Paulo confiava nos preceitos do Senhor e diz: pois sei o que me aconteceu, resultará em minha libertação. E falamos que essa libertação poderia ser tanto pela vida quanto pela morte. Agora Paulo vai falar da segunda questão aqui, ou da sua segunda realidade, né, que ele mostrava sua confiança no Senhor. Era a confiança nas orações dos cristãos. No parte B do verso 19, ele diz que isso resultaria em libertação graças às orações de vocês. Paulo acreditava na soberania ilimitada de Deus e tinha perfeita confiança de que a palavra de Deus se cumpriria e seu propósito seria realizado. Ele também sabia que o plano soberano de Deus incorpora as orações do seu povo. Ele apreciava especialmente as orações da congregação, daquela congregação amada de Filipos. E ele expressa suas mais profundas convicções e anseios pessoais. O apóstolo sabia que a oração de um justo, ela é eficaz nos seus efeitos. E ele, portanto, não só orou diligentemente por si mesmo, mas também continuamente incentivava outros crentes a orar diligentemente. Enfrentando condições difíceis, poucos anos antes, ele havia apelado à igreja de Corinto a orar por ele, aonde ele diz em 1 Coríntios, deixe-me ler aqui para vocês, em 1 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 5, Paulo vai dizer o seguinte para aqueles irmãos: porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Dos versos de 8 a 11, ele continua dizendo: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos as esperanças da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado, nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos, né? Então veja que Paulo confiava e sabia da necessidade de pessoas orando, intercedendo por ele. Quando ele visitou a igreja, antes de Paulo visitar a igreja de Roma, ele havia implorado aos crentes: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, a lutar comigo junto nas vossas orações a Deus por mim. Então, durante a prisão, ele então escreve aos filipenses, ele os admoesta a orarem por ele. Paulo confiava neste poder de Deus. Paulo confiava que Deus era soberano. Paulo sabia que os seus propósitos iriam se cumprir, os propósitos soberanos de Deus. Mas como disse no início deste devocional, Paulo também sabia que as orações fazem parte do plano de Deus. Então, ela nos encoraja a orar. Nada é mais encorajador para os crentes em Cristo e para aqueles que estão no ministério do que saber que os irmãos os estão
apresentando-os perante o Senhor em oração. Portanto, queridos irmãos, minha exortação nesta última devocional desta semana é: orai uns pelos outros. Ore pelo seu irmão, ore pelo seu pastor, ore pelo seu amigo, ore pelo seu cônjuge, ore pela sua vida, ore pelas pessoas ao seu redor, ore uns pelos outros e possamos confiar nesta oração, porque a oração de um justo, ela é eficaz, ela pode muito em seus efeitos. E Deus planejou que nós orássemos uns pelos outros, porque a oração faz parte do plano de Deus, do seu plano eterno, do plano soberano que se cumprirá. Mas devemos ainda assim sermos exortados a orar uns pelos outros. E a oração, queridos, para nós concluirmos, ela é interessante porque ela não nos ensina a orarmos para mudar a vontade de Deus, mas na verdade ela nos ensina a nos conformarmos à vontade de Deus. Que você possa persistir em oração, assim como eu também. Um ótimo final de semana para todos, que Deus os abençoe e na segunda-feira estaremos de volta com os nossos devocionais diários. Um forte abraço, fiquem com Deus e continuem aí se cuidando. Que Deus os abençoe ricamente. Uma palavra de amor, uma palavra de